agência.eclésia.pt é neste endereço que encontra os principais temas da atualidade na Igreja Católica. Agora, o nosso destaque para o ciclo de encontros em torno da influência da Reforma Protestante em diversos aspectos da vida europeia. Está connosco José Ferreira Gomes, presidente da Fundação SPES. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Ao que se deve então este ciclo de debates, de conferências? É um ciclo longo. O que é que vos levou então a reconhecer a pertinência de um tema destes? Celebramos este ano, no dia 31 de outubro, a fixação em Wittenberg das famosas 95 teses de Lutero. E isso foi um fenómeno que ultrapassou muito, seguramente, a expectativa do seu autor e que influenciou a história europeia até hoje. Não só a história religiosa, não só a configuração religiosa da Europa, mas toda a história política, toda a história social da Europa. A Fundação SPES, como instituição criada por testamento de D. António Ferreira Gomes, que pretendeu dotá-la com um objetivo, como ele diz, de fins educativos e culturais e, sobretudo, voltada para a formação dos adultos que se queiram cristãos e, designadamente, dos estratos mais cultos e responsáveis da sociedade, a Fundação SPES quis associar-se a este evento e às preocupações que seguramente são múltiplas em ambientes académicos, em ambientes religiosos, nesta área, organizando um ciclo que procurou que trouxesse diversas perspectivas sobre este fenómeno, sobre o fenómeno original, a iniciativa de Martinho Lutero, mas também sobre o seu impacto ao longo dos séculos seguintes na história. Parece-lhe que houve influências claras e que esta afixação, esta data que referiu, trouxe implicações muito concretas para a vida dos europeus, posteriormente. Não é apenas uma questão religiosa. Não, ultrapassa muito a questão religiosa. A fixação de Lutero, seguramente que tinha muitas motivações, mas o facto em si, podemos dizer que era a fixação de temas para um seminário académico. Ele era professor na Universidade de Wittenberg e afixa no princípio do ano, em outubro, afixa temas que se propunha para uma discussão académica à volta de algo que vinha sendo discutido particularmente na Alemanha, no centro da Europa. Mas isso desencadeou uma série de processos que, para uns, são processos de renovação do cristianismo, para outros, são um processo político que pode ser interpretado de diversas formas, mas a realidade é que, e a sobrevivência do processo e a sobrevivência do próprio Lutero, dependeu do apoio político que ele obteve na Alemanha. A Alemanha, na altura, era um complexo mapa de pequenos estados, governados por pequenos príncipes, alguns até por bispos, e o imperador, Carlos V, o nosso Carlos V, casado com a Isabel de Portugal, nosso espanhol, mas casado com a Isabel de Portugal, o Carlos V, como imperador da Alemanha, tinha um poder de supervisão muito limitado. E, ao desencadear o processo de reforma, um processo de reforma que tinha seguramente muito a ver com uma oposição a algumas práticas da Igreja em Roma, mas deu um poder que os príncipes alemães sentiram apelativo e por isso protegeram, e daí se desencadeou todo o movimento com todas as guerras religiosas que são conhecidas no século seguinte. Esta atitude de Martinho Lutero levou a uma cisão no cristianismo. No entanto, também a própria Igreja Católica estimulou a olhar a realidade presente naquela altura e o futuro com outro olhar também. Com certeza. Indiretamente é um processo de renovação interna também. É um processo de renovação, chamada Contra-Reforma, é um processo que hoje seguramente todos estamos de acordo, é um processo de purificação, ou se quiserem um primeiro passo, no sentido de purificação da Igreja Católica Romana,
que é forçado, que é induzido pela dimensão que rapidamente atinge esse processo dito de reforma originado por Martinho Lutero. Martinho Lutero, inicialmente, quereria seguramente reorientar as preocupações e as práticas da Igreja Católica. Não nasce como um processo cismático, como um processo de divisão. Vem a manifestar-se como a história é sempre caprichosa, e vem a desencadear, as teses de Lutero são em 1517, e vem a desencadear mais de um século de guerra religiosa, até que a paz de Westfália é que finalmente estabelece a Europa como a conhecemos hoje. A Europa como um conjunto de Estados-nação que, com períodos de guerra e de paz, mas que criam um novo entendimento do que é, e o nosso entendimento do que é hoje a Europa. Este ciclo de debates que se estende ao longo da primavera e princípio do verão, e começa já no próximo dia 2. Eles vão decorrer onde, em concreto? Quem vai falar? Que género de pessoas vamos ter nestes encontros? Muito obrigado. Vão decorrer na Torre da Marca, que é a sede da Fundação CEPES, junto ao Palácio de Cristal, no Porto. Está aberta a todos os participantes e é constituído por uma sucessão de conferências nas noites de terça-feira. A primeira será no dia 2 de maio e o orador é o professor Francisco Ribeiro da Silva, professor jubilado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que vai criar o quadro histórico. Ele é um historiador e vai-nos definir o quadro histórico da pré-reforma, da reforma e o seu efeito na Europa. Que depois prossegue, na semana seguinte teremos Borges de Pinho, um professor na Universidade Católica em Lisboa, que nos vem, um homem do Porto, que nos vem trazer uma perspectiva do impacto teológico da reforma, dessa iniciativa de Lutero. A seguir temos Helena Vilaça, que é professora também na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que nos vem a trazer uma perspectiva sobre todo aquele período que foi o das guerras religiosas entre 1517 e 1648, com a paz de Westfália. Seguir-se-ão mais intervenientes. Seguir-se-ão mais, seguindo com o impacto nas ideias, com uma preocupação muito de um estudo, digamos, académico, do impacto cultural, social que teve a reforma, e na parte final, já no fim de junho, então chegamos a trazer-nos se quiserem, descer ao nosso território e ver qual foi o impacto da reforma em Portugal, que, como sabemos, foi historicamente limitado, por um lado pelo afastamento, por outro lado pelo controle real, quer em Portugal e em Espanha, que a coroa exercia sobre o pensamento e sobre a Igreja e sobre a evolução das ideias, mas vamos trazer alguns do que hoje são um componente importante do cristianismo em Portugal, dos nossos irmãos separados, a trazerem a sua perspectiva do que é hoje e do que foi a história do desenvolvimento das igrejas em Portugal. E quem quiser participar, basta aparecer, é preciso inscrição prévia? Basta aparecer na Torre da Marca à noite de terça-feira às 9h e lá estaremos para este ciclo de reflexões, com a possibilidade de ouvirmos um pouco as ideias que nos traz o conferencista e de respondermos, de interatuarmos com esse conferencista. São um conjunto de excelentes académicos que nos vão apresentar diversas visões, desde a história até à arte, o impacto da reforma em todos estes aspectos da nossa vida, da vida europeia. Muito bem, nós continuaremos então a acompanhar estes encontros. Obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. 500 anos de reforma protestante e as suas implicações na vida europeia. Um tema para um ciclo de encontros que começam já no dia 2 de maio, na Torre da Marca, sede da Fundação CEPES na cidade do Porto. Mesmo no final deste programa, recordo a edição rádio do programa Eclésia, que pode acompanhar mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.